Bancada atenta ao longo dessas mais de 2 horas e meia aí, foram 8 sustentações orais da defesa ali dos indiciados e certamente um momento histórico aí decisivo para a vida institucional do nosso Brasilzão. E claro, não vou aqui poupar nem mais um momento sem ouvir aqui, claro, as primeiras impressões, muita coisa para a gente digerir e trazer aqui as visões divergentes em torno desse momento assim, chave, divisor de águas da vida nacional. Vamos começar com o nosso garantista legalista geral número 1 dessa república. PP está aqui firme e forte, atento e também está bem ciente do processo olhando adiante. Vai que é sua, PP. Não, Marinho, foi um julgamento civilizado, né? Não podia ser nada diferente, né? E é um julgamento histórico, né? Pela primeira vez, um ex-presidente da República está sendo julgado pelo STF por crime de atentado ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, né? E agora foi a hora da gente ver, né, a manifestação da defesa pela primeira vez no processo, né? Esse processo iniciou, é bom lembrar, antes do processo, né, teve a investigação da polícia, que finalizou o inquérito, indiciou todas essas pessoas que estão agora sendo julgadas. Depois, a PGR pegou todas as provas que a Polícia Federal levantou e apresentou a denúncia, não é? Então, o STF, nesse momento, está decidindo se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus, e outros denunciados vão virar réu ou não, né? Então, essa primeira fase do julgamento, é bom lembrar, não está decidindo, não está condenando o Jair Bolsonaro, não está condenando o Braga Neto, não está condenando os outros denunciados. Está, sim, verificando se há plausibilidade, indício suficiente na denúncia, de modo a colocar essas pessoas como réu. Aí vai ter outro julgamento em outro momento, vai ter outra manifestação da defesa em outro momento, que vai resolver a situação. E só para finalizar, Marinho, 3 pontos que eu acho principal que a defesa levantou. O primeiro ponto é que não houve tempo suficiente para a defesa analisar todos os documentos, né? E além de não ter tempo suficiente, não foi disponibilizado para a defesa, né, todas as provas até o momento. O Juca, na sua última manifestação, falou, inclusive, que não teve acesso às mensagens no celular do seu cliente, o Braga Neto, que eu acho que é algo muito grave, né? Porque a defesa tem que ter condição de fazer a melhor defesa, de se manifestar nos autos de forma mais plena possível. Então, quando você não franqueia a defesa a possibilidade de ter acesso à documentação, a defesa fica falha, claro. E o segundo ponto que eu acho importante destacar é que todos os advogados falaram da falta de voluntariedade na delação premiada do Mauro Cid, né? E pede que seja anulada a delação premiada do Mauro Cid. Então, são os 2 pontos que, no segundo momento, que vai ser às 14 horas da tarde, o STF vai se debruçar sobre essas questões preliminares para ver se faz sentido ou não o levantamento dessas questões para a defesa. Mano Ferreira, suas primeiras impressões, não era de se esperar de menos, né, que todos os 8 indiciados e acusados, eles realmente teriam ali 8 hábeis sustentadores orais em sua defesa, né? Alguns mais contundentes e persuasivos que outros, mas, claro, impossível não considerar a relevância ali, a substância, né, da defesa de todos eles. Então, foram muito bem representados nesse sentido. Se é que isso vai fazer alguma diferença ou não, ou se já são favas contadas, a gente vai descobrir já já. É um dia histórico, Marinho, e é um dia histórico porque na história do Brasil nós tivemos diversos processos de tentativas de golpe de Estado e nunca, em nenhuma dessas ocasiões, tivemos um julgamento de pessoas denunciadas ou envolvidas em tramas golpistas. Então, que estejamos fazendo um julgamento é um fato histórico da maior dimensão e prova de sinal de maturidade institucional da nossa jovem democracia. Vale lembrar que estamos vivendo, neste momento no Brasil, o mais longo período democrático da nossa história. Em nenhum outro momento da história do Brasil tivemos mais de 40 anos consecutivos de democracia, de definição do poder por meio de eleições e de transições pacíficas de poder. Então, que tenhamos, historicamente, agora, a possibilidade de averiguar num tribunal com direito à defesa
dos acusados e a avaliação por parte de juízes das acusações é algo extremamente pertinente e importante que deve ser celebrado por todo cidadão brasileiro, porque o processo está começando agora. Então, esse também é um ponto muito importante. Caso a denúncia seja aceita pelo Supremo Tribunal Federal, e tudo leva a crer que a maior parte das denúncias será aceita, e aí eu faço um parêntese, que existe a possibilidade de que algumas denúncias, alguns denunciados sejam transformados em réus e outros não. Essa possibilidade existe. Mas o fato de que agora teremos, possivelmente, a transformação de denunciados em réus, vai ser um marco importante desse processo, porque a partir daí eles poderão arrolar testemunhas, poderão trazer novas argumentações e novas comprovações para dentro do processo, tendo todo o direito à defesa respeitado, porque qualquer defesa da democracia precisa se dar pelos meios democráticos. A democracia se defende com o império da lei e com o Estado democrático de direito. Então, observar o direito à ampla defesa, uma vez constituída a denúncia, será um ponto essencial para que a gente possa ter, de fato, a defesa da democracia pelos meios próprios da democracia. E quando o ministro relator Alexandre de Moraes, Dias Peixoto, estava abrindo os trabalhos, houve um breve momento de interrupção com o advogado do ex-assessor de relações internacionais do ex-presidente Bolsonaro, claro, Felipe Martins, me refiro, claro, ao advogado Sebastião Coelho, que começou a se exaltar, começou a gritar, tentou adentrar ali o plenário da primeira turma, foi rapidamente detido e até a última informação que a gente recebeu permanece preso no momento até que apresente ali alguma defesa, Foi até um contorno meio pitoresco, histérico, aí no meio de tanta tensão, muita gente dizendo que o ar está pesado, carregado e, naturalmente, com a presença do ex-presidente Bolsonaro na primeira fileira, isso só fica ainda mais tenso. Qual é a sua leitura aí de tudo que foi dito, em especial do advogado Vilardi, do presidente Bolsonaro, em que ele decretou que Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país? Se você realmente concorda com essa afirmação. Então, uma coisa que me chama bastante atenção é esse contorno que, no final do dia, é muito teatral desse julgamento. E por que eu falo teatral? Porque a própria situação do advogado do deputado Felipe Martins, que vale mencionar, é o presidente atual da Comissão de Relações Exteriores, ter sido barrado de entrar dentro do julgamento e depois ter sido detido, aparentemente, também é uma coisa que já dá um drama maior a essa situação. E um outro ponto é a presença de Jair Bolsonaro lá ao vivo. Porque, André, muita gente... Falando em Bolsonaro ao vivo, Jess, a gente recebe informações que talvez muito em breve o próprio ex-presidente Bolsonaro, aí no centro das atenções, hoje nesse dia decisivo para a vida nacional, possa se pronunciar muito em breve ali para todo o corpo da imprensa. Mas pode prosseguir no seu comentário. Ele inclusive falou mais cedo, assim que chegou em Brasília. Então, a realidade é que isso mostra que ele está disposto a se envolver cada vez mais dentro das narrativas políticas de sua defesa. E aí eu vejo uma diferença muito grande em relação a esse julgamento, que existe um julgamento que acontece ali na primeira turma e existe um julgamento político e público que é em relação a como a população enxerga toda essa ação e toda essa situação. Uma coisa que me marca muito nas arguições dos advogados, no caso da defesa, é a tentativa e a solicitação de quase todos para que isso esteja no plenário do Supremo Tribunal. Hoje essa ação está ali na primeira turma, mas eles fazem essa solicitação até mesmo utilizando ali esse foro estendido que seria dado ao Bolsonaro na condição de presidente da República, para que isso também valesse para outras situações onde, por se tratar de um presidente, então se é foro estendido na função de presidente da República, deveria estar no plenário para os 11 ministros votarem. Nesses 11 ministros, há 2 indicados do Bolsonaro, Cássio Nunes e também o André Mendonça. E um outro detalhe aqui é a configuração para quem está assistindo. Para quem está assistindo, e aí eu não estou falando do universo jurídico, para quem está acompanhando, vê a presidência da primeira turma, o presidente, quem coordena ali, ser o ministro Zanin, ex-advogado do presidente Lula, que inclusive já advogou pela inelegibilidade do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, com medidas similares a essa da denúncia do golpe.
torna o processo um tanto quanto estranho. Por quê? Porque as pessoas elas olham muito para a questão da imparcialidade ou da parcialidade, que não é um dilema moral, crítico, mas é um dilema de ver que a lei ela tem esse distanciamento. Em vários momentos, o nome do ministro Alexandre de Moraes é mencionado dentro dessa configuração da denúncia como uma parte ali de um plano maior de derrubá-lo. E lá está ele como relator da ação. Então, existe aqui uma configuração política desse julgamento, imagética, e que a população pode ter um estranhamento muito grande de ver essa configuração. A realidade é que esse julgamento vai ser um marco histórico do nosso país. E vou além. 2026 também está sendo definido em atos como esse, porque, querendo ou não, já se aventa, já se fala em quem serão os herdeiros políticos de Jair Bolsonaro. É muita ingenuidade imaginar que tudo que está ocorrendo não vai ter um impacto direto, vai reverberar, assim, claramente nas articulações e nas negociações políticas rumo a 2026. Agora, David Tasso, outro contorno histórico aí, realmente é a primeira vez desde a redemocratização no Brasil que militares da ativa são julgados pela Justiça Civil, naturalmente teriam que ser julgados pelo Superior Tribunal Militar, o famoso STM, mas nesse caso, enfim, a coisa transbordou a tal ponto que eles estão também nesse balaio todo dos 37 indiciados, no caso aqui, os 8 acusados prestes a virar réus. E aí, sua expectativa? Exatamente, Marinho. E tem um detalhe, né, que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, assim que chegou no aeroporto lá em Brasília, ele falou: por que eu estou sendo julgado na instância superior, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, e não numa primeira instância? Justamente porque o entendimento é que existe uma pessoa, que é o Ramagem, que tem foro privilegiado, e também os militares envolvidos. Então, por isso, o julgamento cabe ao STF, mesmo tendo pessoas como alvo da ação também, como o ministro relator Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação e foi apontado no inquérito como uma possibilidade de vítima nessa trama que, segundo as investigações da Polícia Federal, se tratava de uma trama golpista. Então a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, tem muitas questões também de bastidores que estão acontecendo já nesse julgamento, parlamentares que foram barrados, até mesmo a detenção do Sebastião, que é um desembargador, um dos advogados, e toda essa situação a gente vai seguir acompanhando, e a retomada também desse julgamento, que é um julgamento preliminar para saber se tornam réus ou não, a gente vai mostrar aqui na Jovem Pan e com todas as análises também. E só um parêntese sobre um ponto que o David trouxe, que o advogado Celso Villardi, que faz a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, usou a tese do foro estendido por prerrogativa de função para além do momento do cargo em si, né, para além do mandato, como argumento para tentar levar o caso para o plenário do Supremo, argumentando que a prerrogativa no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ser como uma prerrogativa presidencial, e tentou usar este elemento como um fato para levar o julgamento para o plenário do STF. Bom, tem 2 pontos que eu acho que é bom, vale para esclarecer. Né? Existe um princípio constitucional, né, do teoria geral do direito, chamado contempt of the court, que é desacato à corte. Né? Toda a corte constitucional do mundo todo tem que ter prerrogativa de se defender. Sim. Não é? E como o STF foi violado, né, então o STF tem que ter instrumentos para se defender. E no regimento do STF fala claramente que as questões relacionadas que acontecem no Tribunal Superior Federal devem ser julgada e processada no STF. Então, considerando esse princípio, independente de ser discussão de foro ou não, né, é normal que a Suprema Corte faça o julgamento de atos que atentem contra as suas prerrogativas. No artigo 48, se não me engano. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante quando colocou, né, há decisões reiteradas no STF que fala claramente quando há relevância da matéria, né, e julgar um ex-presidente da República é relevante, né, o foro deveria ser o plenário do STF, não a primeira turma. Né? Então, é um ponto que com certeza vai ser analisado agora às 14h pelo STF. Alguns personagens interessantes nessas últimas 2h30, para dizer o mínimo, já partindo para 3, claro que está o recesso em curso nesse momento, pessoal, mas ali especialmente na defesa do ex-almirante da Marinha, Almir Garnier, nós vimos o ex-senador por Goiás, o Demóstenes Torres, que por um bom tempo ali teve até uma entrevista na revista Veja que o elencou como mosqueteiro da ética por muito tempo. Acontece que pouco tempo depois veio a ser cassado pelo próprio Conselho de Ética no Senado Federal por várias acusações de envolvimento com o então bicheiro Carlinhos Cachoeira. Então,
Realmente são pesos pesados, figuras realmente aí marcadas já da vida nacional dos últimos tempos, aí reunidas nesse momento que claramente vai ter consequências imensas aí olhando adiante. Agora, vamos só projetar... Diversos dos outros advogados, Marinho, atuaram Claro. em casos importantes da Operação Lava Jato. Exatamente. Muito bem lembrado, importante pontuar isso. Agora, sobre também, principalmente ali, a defesa técnica oferecida pelo César Villardi em favor do ex-presidente Bolsonaro, ele basicamente, acho que o ponto principal ali que mais me pegou, que era a opinião de vocês, foi ele tentar colocar o lapso temporal. Começou em 2021. Como é possível eu começar a cogitar e arquitetar um golpe em 2021 e que seria consumado apenas 2 anos depois, enquanto eu, no caso, o ex-presidente Bolsonaro, ainda estivesse no cargo? E aí eu queria entender, porque isso é um ponto fulcral aqui que a gente precisa explorar. Esse é um ponto muito interessante, onde, na minha opinião, vai ter uma discussão do ponto de vista jurídico de como você caracteriza um crime e, por outro lado, de um ponto de vista da ciência política. Sim. Porque existe uma ampla literatura, atualmente, de cientistas políticos que falam sobre o enfraquecimento da democracia por dentro das instituições democráticas. Então, a ideia de que para você conseguir dar meios do Estado democrático se defender, você precisa entender quais são os processos políticos reais, ou seja, que existem, digamos assim, decupados pela ciência política para uma degradação institucional. E, nesse sentido, é possível trazer diversos cientistas políticos que falam sobre o uso dos cargos de presidente da República para a deterioração da credibilidade, da confiança nas instituições como método de implantação de um regime autoritário, como, por exemplo, aconteceu na Venezuela, né? O golpe na Venezuela foi gestado durante as gestões do então presidente Hugo Chávez e depois do Maduro. Ou seja, a ideia de que alguém pode utilizar-se do cargo para criar um ambiente político que deteriore as instituições e, com isso, faça um golpe de Estado, tem bastante respaldo do ponto de vista da ciência política. Do ponto de vista do direito brasileiro, não há jurisprudência de um caso assim, porque é a primeira vez que estamos julgando uma denúncia por golpe de Estado. Mas na concepção de muitos juristas, né, eu conversei com alguns, não sei se o PP também entende assim, as manifestações públicas do ex-presidente Jair Bolsonaro convocando as Forças Armadas para que pudesse arquitetar e até mesmo essas informações de bastidores são a principal sustentação para que a denúncia siga adiante. Agora, o fato é que talvez ali o ponto principal, ali no final do pronunciamento do advogado da defesa do ex-presidente Bolsonaro, César Villardi, ele tentando rechaçar qualquer envolvimento direto do ex-presidente junto aos atos de 8 de janeiro, dizendo que havia ali uma liderança difusa, capenga, desarticulada, que aquilo ali era só o grito ali descoordenado de uma massa de brasileiros indignados e que o próprio Bolsonaro veio a rejeitar, antes mesmo que aquilo ali eclodisse, explodisse, que ele já haveria se distanciado e tentando de qualquer maneira evitar essa imputação de organização criminosa nessa relação com o 8 de janeiro, a suposta relação do ex-presidente com o 8 de janeiro. E focando muito, né, Pepe, nessa questão de provas. A delação são palavras ao vento, são atos ali desesperados de alguém torturado, enquanto realmente as provas deveriam ser providenciadas pelo Estado e não ali por uma suposta tortura psicológica do delator ex-tenente-coronel Mauro Cid. O que te convenceu, principalmente sobre a relação Jair Bolsonaro e 8 de janeiro? Como é que você acha que isso vai acabar para ele? Ô Marinho, eu li a denúncia, né? E eu falei aqui, inclusive, quando a gente estava comentando sobre a denúncia na primeira vez que a gente falou, acho que tem um mês atrás. Eu achei que, em relação ao ex-presidente Bolsonaro, né, as provas não são contundentes. Sim. Em relação aos outros denunciados, eu até posso discutir que tem muito mais plausibilidade, né, muito mais documento do que em relação ao Bolsonaro. E o ponto que o Villardi colocou, né, eu acho que é o ponto principal, né? Primeiro que é difícil você imaginar, né, que o Bolsonaro ganhou as eleições em 2021, né, e já começou a planejar o golpe naquele momento, né? Seria o que? Alto golpe? Ele entrou já pensando em dar golpe nele mesmo? Ele ganhou as eleições em 2018, iniciando o governo em 19, só para fazer a correção. Sim. Então não tem muito sentido, essa narrativa, né, que a denúncia coloca para tentar
colocar todos os fatos, né, e concatenar todos os fatos em si. Então, eu vejo eu compactuo, né, da defesa nesse aspecto específico, né. E tem um ponto que foi interessante também no julgamento, Marinho, que o Village ele pediu uma questão de ordem, né, e ele pediu para o advogado Mauro Cid falar primeiro que o advogado das defesas em si, né, numa tese de que, como o Mauro Cid ajudou a acusação, né, Oi? Ele tá junto com a acusação. É isso, como ele ajudou a acusação, ele deveria integrar aquele bloco, né, da acusação e deixar os advogados de defesa depois, né, falando a partir do momento da manifestação do advogado de defesa. Mas interessante também, né, o advogado Mauro Cid subiu na tribuna e não quis continuar a sua alegação, falando que, bizarro, né? que já fez colaboração premiada e deveria o STF tirar o Mauro Cid da denúncia, porque é outra questão ali, não é uma questão de condenação. Eu acho que essa parte aí da colaboração do Mauro Cid, ela é emblemática aqui dentro, sim. Por quê? Porque nós vimos até o advogado do Braga Neto ser categórico, pedir perdão pela palavra, mas que o Cid era um mentiroso. E dentro disso existe uma questão dos 9 depoimentos, das diferenças entre os depoimentos e da questão da prova em relação ao papel do Estado, que é quando ele coloca que é como se, em dado momento, Mauro Cid abrisse ali um momento para se corrigir e que esse não deveria ser o papel do Estado, ou seja, da Procuradoria-Geral, da lógica do Supremo, dentro desta delação. E eles colocam uma questão em relação a essa delação, e você vê que, majoritariamente, os advogados mencionam essa delação pedindo a nulidade, e até uma questão em relação a que, primeiro, quem solicitou essa colaboração premiada foi a Polícia Federal, e esse é um tópico que lá na Lava Jato foi pacificado, que deveria se ter ali a afeição, ou seja, a figura do Ministério Público, da PGE, que naquele primeiro momento não via com bons olhos este acordo. Um outro ponto é que a partir do momento que o colaborador mente, pense que você deu uma oportunidade, a pessoa te enganou, é como se isso colocasse a própria delação e os acordos dessa delação em xeque em relação à sua própria credibilidade. Então, existe hoje no entorno, a gente até vê o ministro Alexandre de Moraes falando disso, que a delação, e o Guanet também, o procurador, fala isso, que a delação ela é uma coisa que está lá, mas ela não é essencial. Sim. Até porque eles tiveram acesso ao celular por conta daquele processo da falsificação do cartão de vacina. Então, assim, existe uma discussão muito grande do papel da delação e das incoerências entre as delações em vários momentos da figura do Mauro Cid, que aí nós vimos o advogado dele basicamente falar absolvam a nulidade, meu cliente colaborou, e que no final das contas ele não ofereceu aquele material de abertura tão contundente, até como, pelo jeito, os outros advogados esperavam que o fizesse. Uma observação que eu achei genial, com doses cavalares aí de realidade, foi um comentário da Jess aqui mais cedo, que talvez o que realmente foi o estopim, ali realmente a gota d'água para abrir a porteira e vir realmente essa enchente de detalhes bombásticos que realmente estavam sendo escondidos, pode realmente ter sido o cartão de vacina do ex-presidente Bolsonaro, não é isso? Que esse fator pode ter sido o pivô dessa saga imensa e tão cabeluda e tão multifacetada e tão, enfim, definidora da vida nacional que a gente está diante no momento, né? Não, é estranho pensar isso, mas faz sentido. Não, isso é até uma crítica que muita gente tem em relação a toda essa configuração, é que é como se você fizesse uma pesca predatória. O PP saberá explicar bem melhor do que eu. Predatória ou probatória? É predatória. Predatória. E você vai lá, você pega aquele caso que era da falsificação de vacina. Não é estranho? Não é uma coisa que parece de baixa periculosidade, assim, a questão da vacina, e aí, de repente, vem o celular e vem todo um conteúdo de provas que levam a um outro crime. E o celular, ele foi, mas assim... Isso é muito comum na história política brasileira. Vale lembrar que todo o caso do mensalão veio à tona por conta de uma denúncia relacionada à propina para liberação de verba para fornecedor nos Correios. Toda a Lava Jato veio à tona
por conta de uma questão... Alberto oposta, Youssef. É muito diferente, porque aqui é como se a intenção, ao se fazer isso, fosse uma intenção de chegar na finalidade em outro crime. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo fishing expedition, não é? Isso. Eu estou pescando a minha prova ali para chegar num caso maior. Então, existem muitas teses e muitas visões que criticam isso. Então, assim, a realidade é que talvez sim, num universo hipotético, Mauro Cid e sua esposa tivessem tomado a vacina, não ter tido aquele momento ali em relação à falsificação do documento, nós nunca teríamos visto esse caso se desenrolar da forma como estava. Então, a discussão é, no momento em que eles vão, que vai até a questão da vacina, estava se mirando na questão do celular e do golpe? Porque se for esse o caso, aí é fishing expedition. Meus amigos, agora o Brasil sendo em algum grau pesadelo repetitivo, como a gente sempre coloca aqui, o passado sempre tem um futuro glorioso nesse país. Muitas pessoas invocando também, e eu queria só trazer essa reflexão aqui para a gente já partir para os finalmente, porque com certeza essa retomada dessa sessão a partir das 14 horas promete ainda fortes emoções e novos desdobramentos relevantes. Mas eu lembro aqui, até para a gente sempre se ater à justiça, 2 pesos e 2 medidas, talvez, pessoal, que o general Eduardo Vilas Boas, acho que todos vocês lembram bem dele, também teve uma doença autoimune aí que, enfim, inviabilizou em grande parte a condição física dele. O então comandante do Exército do governo Dilma Rousseff admitiu numa entrevista até icônica para as páginas amarelas da revista Veja que a então presidente cogitou decretar o estado de defesa durante a votação do seu próprio impeachment. E isso foi ali corroborado por várias evidências e aí ela teria sido dissuadida, desmotivada pela negativa dos comandantes ali constituídos nas Forças Armadas naquele momento e ninguém cogitou processar a ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Por que será que agora, lembrando que o estado de sítio e o estado de defesa são previsões legais, artigos 137, 136, 141, e isso mas seria... tem condicionante. Claro, tem não condicionante. dá para normalizar a ideia de... Tem condicionante. Se a Dilma tivesse feito aquilo, teria sido um golpe de Estado. Se o Bolsonaro tivesse decretado estado de sítio, seria golpe de Estado Porque também. haveria ali um contexto eleitoral. Exato, e porque nada da realidade social e factual do país permitia as condições jurídicas necessárias para a instalação de um estado Mas de sítio. pensar... Mas tem um ponto anterior também. Eu vou pedir só para o PP concluir aqui, jogo rápido então, e aí já serve aí de abrir alas para o debate também que promete muito. Não, tem ponto anterior também. O tipo penal de golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, surgiu em 2021. E foi sancionado por quem? Cruel ironia do destino? Jair Bolsonaro. Talvez assinei a minha própria cova aí, tá ok?